Shabbat Shalom a todos. O tema dessa mensagem, dessa semana, dessa Parashá 12, Vayehi e viveu, é motivações. Nós temos por hábito tomar as nossas decisões baseados em experiências anteriores, de sucesso ou até de fracasso. E normalmente, quando nós temos êxito, quando as coisas dão certo, como nós gostaríamos, nós nos sentimos até abençoados por Hashem. E quando as coisas dão errado, aos nossos olhos, não sai como nós gostaríamos, nos sentimos que estamos sendo reprovados por Hashem. Os dois casos podem ser verdadeiros ou não. Porque nem tudo que dá certo tem a aprovação de Hashem. E nem tudo que dá errado tem a reprovação de Hashem. Nosso sentir pode nos enganar. E muitos projetos normalmente são abandonados por causa de desafios dessa vida. Por quê? As motivações das pessoas evoluem melhor quando tudo dá certo. A melhor forma de saber se o nosso sucesso ou o nosso fracasso tem a aprovação ou a reprovação do Senhor é consultando o Senhor em oração. E então o Senhor poderá mostrar a você o que está ocorrendo e se alguma coisa precisa ser corrigida. Às vezes você tem uma pessoa no seu meio envolto em mentiras ou com outras coisas que Hashem reprova, e isto pode ser o suficiente para prejudicar toda a comunidade. Como ocorreu com a capa de Ahan Nakan, registrado no livro de Yehoshua Josué, capítulo 7, versículo 1 a 26. Eu convido a todos vocês a fazerem essa leitura posteriormente. Vale a pena. Este conceito de aprovação e reprovação tem sido aplicado pela pedagogia. Os alunos são avaliados em provas ao longo de um período para avaliar o aproveitamento desses alunos. Alguns podem ser reprovados, outros podem entrar no processo de recuperação e outros podem até ser retidos, podem ser reprovados. Normalmente, a reprovação em uma matéria obriga o aluno a refazer o ano letivo seguinte e estudar todas as matérias novamente. Na universidade é um pouco diferente. As matérias são independentes, então o aluno pode refazer somente uma das matérias em que foi reprovado, mas, de qualquer forma, é um peso extra para levar para o período letivo seguinte. Nós fomos, então, treinados por esse sistema a observar as coisas ao nosso redor sobre a ótica das aprovações e reprovações. E aprendemos isso na escola e trouxemos isto para as nossas relações pessoais, para a nossa relação com Hashem. Inclusive, desejamos ser aprovados por tudo o que fazemos e por todos. No mundo espiritual, existem ações em nossas vidas que podem ser creditadas como bênção. Outras ações podem reter estas bênçãos, nos impontando um atraso. E quando isso ocorre, precisamos refazer o nosso percurso. Refazer as mesmas provas
e, se necessário for, várias vezes. Sem evolução, como quem estudou tudo aquilo e não conseguiu ser aprovado. Ao passar por situações assim, nós podemos sentir andando em círculos, presos sempre no mesmo lugar. E de fato, podemos estar. Existem pessoas que ficam presas em situações e não conseguem se adaptar a nada que é novo e sofrem. Reclamam de tudo e de todos ao seu redor, ou reclamam de alguma forma, calados no seu espírito, principalmente agora, onde tudo nessa terra tem mudado rapidamente. E assim que seguem, sendo reprovados diante de Hashem, como foi reprovado o povo de Israel no deserto, por falta de obediência às instruções do Senhor e murmuração. Yehoshua e Caleb foram aprovados diante de Hashem. Porém, foram prejudicados pela reprovação dos demais. E todos, sem exceção, foram penalizados em um atraso na jornada de 40 anos. A sua vida desregrada, em desobediência às instruções do Senhor, a sua reprovação pessoal, pode estar trazendo prejuízo sobre a vida, sobre a sua vida e sobre a vida de outras pessoas ao seu redor. E você poderá morrer no deserto ou na cidade diante das coisas que estão ocorrendo hoje em toda a terra. Yehoshua e Caleb foram aprovados por Hashem, mas eles não foram punidos com a morte, como os demais acima de 21 anos de idade. Mas eles foram treinados para serem fortes, mais existentes e mais confiantes. Precisamos parar de ser crianças espirituais no nosso entendimento e ficar chorando por tudo e com todos. Nós já ministramos sobre isso, mas acredito que vale a pena relembrarmos. Quanto mais rápido conseguirmos nos adaptar ao nosso novo estilo de vida, teremos menos sofrimento e maiores chances de sobrevivermos. Em resumo, o nosso comportamento diante dos desafios, de fato, podem fazer com que bênçãos sejam liberadas ou retidas. E as nossas ações podem sim prejudicar em muito a nossa vida e a vida de outras pessoas ao nosso redor. Em Bereshit, Gênesis capítulo 49, versículo 28, Yaakov, ele abençoou cada um das 12 tribos, apesar de terem feito muitas coisas erradas, que aparentemente davam certo. Mas isto não quer dizer que Hashem fosse com eles nas coisas que eles realizavam. Yosef também sofreu, separado da sua família, vendido como escravo, preso injustamente, e Hashem era com ele em tudo. Tudo isso foi usado para que Yosef se tornasse governador de todo o Egito e pudesse ser usado com seus dons e talentos para que muitas pessoas fossem preservadas com vida naquela época. Nem todo êxito vem de Hashem e nem todo fracasso ou sofrimento vem sobre nós pela
reprovação de Hashem. A Ruach HaKodesh deseja nos ministrar sobre as bênçãos de Yaakov e também sobre a disciplina por ele proferida, porque este é o modo de Hashem agir sobre as nossas vidas nessa terra. Começamos pela história de Efraim, o segundo filho de Yosef, pois essa história em especial nos adverte que podemos perder nossas bênçãos. O fato de sermos abençoados por nossos pais, líderes, certamente ajudará em muito a nossa jornada nessa terra. Mas podemos ter recebido a bênção e não viver sendo uma bênção nesse mundo. Efraim recebeu uma bênção especial do seu avô Yaakov, que o amou e fez dele um filho adotivo, como uma das tribos de Israel. E de fato se tornou o maior clã de Israel. Mas Efraim não conseguiu reter sua bênção por algumas razões. Se nós aprendermos como isso se deu, poderemos evitar que o mesmo possa ocorrer com a nossa vida. A inveja, os ciúmes foi uma das causas principais da queda de Efraim. O conhecimento que Judá havia sido abençoado como cetro sobre a casa de Israel causou sofrimentos ruins de inveja no coração de Efraim. Yeshayahu, Isaías, capítulo 13, capítulo 11, versículo 13a. O ciúme de Efraim cessará. Os molestadores de Judá serão cortados. Efraim não terá mais inveja de Judá. Nós não podemos ficar comparando, não mais, a nossa vida com a vida de outras pessoas, com o que elas conquistaram de alguma forma, por herança ou por méritos, não importa. E precisamos nos contentar com o que é nosso e nos alegrar com o que nós, com o que nós conquistamos e nos alegrar também com as conquistas dos outros. Se em seu coração existe ciúmes ou inveja, você está com um sério problema. Recomendo que você reveja a sua vida de forma urgente, para que as suas bênçãos não sejam removidas e entregues a outra pessoa que tem mais. Efraim não conseguiu lidar com a escolha de Hashem por Judá. E isto fez com que ele deixasse Hashem e seguisse outros deuses, outros ídolos. Hoshea, Oséias, capítulo 4, versículo 17. Efraim uniu-se aos ídolos, deixe-o só. Uma pessoa, quando não consegue o que ela quer, do jeito dela, ou se sente reprovada, ela poderá se afastar dos caminhos do Senhor. O único que pode transformar verdadeiramente a nossa vida, mudar a nossa sorte. O único perante o qual precisamos ser aprovados para recebermos no final da nossa jornada a coroa da vida. Para as pessoas que desejam se apartar dos caminhos do Senhor, Hashem decretará o mesmo que foi determinado ali sobre a vida de Efraim. Deixe que fique sozinho, sozinha, para que não contamine outras pessoas com a sua idolatria,
porque isso se propaga como uma enfermidade altamente contagiosa. Hoshea, Oséias, capítulo 5, versículo 3. Conheço Efraim. Israel não está oculto de mim, pois agora, Efraim, você é uma prostituta. Israel é profanado. Hashem tem um bom propósito para as nossas vidas. E talvez você tenha promessas do Senhor para a sua vida. Mas não deixe que a soberba e nem o orgulho removam as suas bênçãos proveniente do Senhor. Siga a sua vida de forma humilde. Lucas capítulo 14, versículo 11. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Efraim nasceu para ser uma bênção, mas se desviou do propósito com as suas más escolhas. Se você sente que isso ocorreu na sua vida, hoje é tempo de voltar-se para Hashem, porque Ele é perdoador e galardoador daqueles que o buscam em espírito e em verdade. Reuven, o primogênito de Yaakov, que deveria ser objeto das bênçãos especiais do pai, forçou o caminho e desejou assumir o comando do seu clã, fazendo o que era mal aos olhos de todos e magoando o coração de seu pai. Bereshit, Gênesis capítulo 35, versículo 22. Enquanto Israel estava vivendo nessa terra, Reuven deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel ouviu falar a respeito. Reuven foi bem-sucedido no seu intento de coabitar com a concubina de seu pai, pensando que seria bem recebido por todos como sucessor de Yaakov. Mas o que ele conseguiu foi somente a sua própria reprovação e perdeu sua superioridade entre os demais. Muitas vezes podemos fazer como Reuven, desprender grandes esforços, fazendo o que é errado, o que é mal, para encurtar caminhos e conseguirmos, assim, o que queremos. O que definimos no nosso entendimento ser importante para a nossa vida. Reuven desejou exercer seu direito de primogenitora e com seu pai ainda vivo. O que você considera que você não pode viver sem? Qual é a causa pela qual você tem dedicado a sua vida? Ter uma família? Ter filhos? Uma profissão para ter um emprego bem remunerado e de preferência que trabalhe bem pouco? Recursos financeiros? Exercer bem o ministério que o Senhor confiou nas suas mãos? Irmãos, tudo isso é nobre. Mas precisamos ter entendimento que somente Hashem pode dar às pessoas o que ela realmente deseja. Mislei, Provérbios, capítulo 8, versículo 18. Riquezas e honra a mim pertencem, duradoura, prosperidade e retidão. Muitas pessoas, no seu esforço pessoal, conseguiram o que elas tanto queriam. É verdade. Fora da vontade do Senhor, sem a aprovação de Hashem. Porém, muitas delas hoje estão com muitos problemas decorrente das suas conquistas, porque somente a prosperidade proveniente de Hashem é, de fato, duradoura e não traz nenhum tormento. A nossa promoção não deveria depender de pessoas
mas depender totalmente de Hashem, que pode nos conceder o favor de outras pessoas, se assim ele desejar. Reuven foi reprovado nas ações dele. Não sacrifique a vida de outras pessoas por causa dos seus desejos pessoais, fora da vontade de Hashem. Se humilhe e confie no Senhor, confie em Hashem, e Ele mesmo vai exaltar a sua vida ao seu tempo. Os irmãos Shimeon e Levi planejaram uma vingança com a destruição da cidade de Siquém, e os seus moradores. Sua irmã Diná havia sido violada por Siquém, que propôs se casar com ela, e as duas famílias entraram em acordo que o casamento seria realizado se os homens fizessem sua circuncisão. E assim foi feito. Porém, Shimeon e Levi, ao terceiro dia, onde o corpo dos homens está mais debilitado e com dor por conta da circuncisão, invadiram a cidade e mataram todos os homens, pilharam seus bens, levaram as crianças e mulheres como escravos. Situação terrível. Eles foram bem-sucedidos no intento deles, mas não aos olhos de seu pai, nem aos olhos de Hashem. Na profecia de Jacob, os dois são citados pelos assassinatos que cometeram e pela maldade que eles tinham no coração, e deixaram isso evidente quando mutilaram o gado sem nenhuma necessidade. E então eles não foram abençoados. Talvez você tenha feito coisas erradas, que tenha dado certo, e o que o Senhor não estava de acordo com o que você fez. Mas a conta em algum momento vai chegar. Porque os nossos pecados sempre vai nos encontrar, como está descrito em Bamidbar, Números, capítulo 32, versículo 23b. O pecado de Shimeon e Levi os encontraram por meio das palavras de Jacob. E estes irmãos tiveram destinos diferentes. Embora sobre ambos pesassem palavras ruins, Shimeon seguiu sua vida e a Torá não nos fala muito sobre ele. Mas sobre Levi, este homem decidiu-se por servir a Hashem com toda a integridade do seu coração. E foi exaltado na posição de estarem mais próximos de Hashem do que as outras tribos de Israel. Levi não invejou a posição de ninguém. Conhecia o seu pecado, se arrependeu, foram espalhados, conforme a profecia, entre as outras tribos na terra de Israel. E eles se voltaram com todo o coração para servir a Hashem com alegria. Levi se ocultou em Hashem para exaltá-lo, e todo aquele que buscar refúgio no Senhor também será exaltado. Talvez pese sobre a sua vida palavras ruins, palavras de maldições. Outras pessoas podem ter proferido palavras duras sobre a sua vida, que podem ter ferido o seu coração. Mas se você redirecionar a sua história de vida e colocá-la
nas mãos de Hashem com confiança, ele mesmo mudará a sua história, como fez com a vida de Levi. Terlim, Salmos, capítulo 35, versículo 27b, na versão JB. Que Hashem seja glorificado, que tem prazer na shalom do seu servo. Para nós fecharmos. Hashem tem prazer que nós tenhamos shalom. Alegria, prosperidade, saúde, entre tantas outras coisas que a shalom de Hashem pode nos proporcionar. Que você possa refugiar-se no Deus de Yaakov, como Levi o fez. O filho de Yaakov, Yehudá, é um modelo para nós e para as pessoas que fizeram alguma coisa errada e possa julgar que para o seu pecado não tenha perdão, que o seu erro seja irreparável e que você não possa mais ser usado pelo Senhor. Hashem diz a você hoje, que pensa dessa forma: eu não cancelei o seu chamado, diz o Senhor. E quero fazer de ti algo muito maior do que já foi no passado. Diz o Santo de Israel: não existe pecado que seja maior do que a misericórdia de Hashem. Terlim, Salmos 147, versículo 3. Hashem cura o quebrantado de coração e cuida de suas feridas. Hashem deseja curar e usar a sua vida poderosamente nessa terra. E Yehudá errou, pecou, porém se arrependeu profundamente e teve a coragem de retratar-se, colocando sua própria vida como penhor de dívida pela vida de um outro irmão. Se você se dedicar a reconhecer Hashem, ele fará grande o nome dele nessa terra através da sua vida. Terlim, Salmo 76, versículo 2. Nas demais, versículo 1. Em Yehudá, Deus é conhecido, seu nome é grande em Israel. Muitos são os chamados, porém, poucos são os escolhidos. Assim nos ensinou Yeshua, nosso Mashiach. Mas se houver em seu coração um arrependimento sincero e a disposição de viver em novidade de vida, ainda que com perseguições sobre a sua vida, certamente você estará entre os poucos escolhidos. Terlim, Salmo 78, versículo 68. Ele escolheu a tribo de Yehudá, o Monte Sion, que ele amava. Mais do que tudo, Hashem busca por pessoas que desejam viver além desse mundo físico, para que ele possa habitar e trazer à existência os seus grandes feitos e maravilhas com mão poderosa. Medite no texto que vamos ler agora. Convido todos vocês a abrir as Escrituras. Terlim, Salmos 114, versículo 2a. Yehudá se tornou o santuário de Hashem. Vou ler novamente. Terlim, Salmos 114, versículo 2a. Yehudá se tornou o santuário de Hashem. Yeshua e Hashem desejam fazer morada na sua vida, na minha vida, na vida de todos aqueles que temem o seu santo nome. Yohanan, João, capítulo 14, versículo 23. Yeshua respondeu:
Se alguém me ama, guardará minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos dele a nossa casa. Nós estamos sendo convidados para sermos uma casa de habitação de Hashem e de Yeshua. Considere isso na sua vida, que possamos estar dispostos para viver o novo do Senhor, que possamos agir como Yehudá, que significa louvor, e então seremos motivos de louvor de Hashem e de Yeshua em todos os lugares que nós estivermos nessa terra. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Que você possa ter entendimento, receber no teu coração essas palavras do Senhor, que tem lutado por todos nós. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. No próximo Shabat, dia 25/12 de 2021, teremos uma única paraxá, paraxá número 13, Shemot, nomes. Essa paraxá inicia o segundo livro da Torá e cita ali os nomes dos filhos de Yaakov, enfatizando suas gerações por terem se conservados fiéis aos ensinamentos dos patriarcas, apesar de habitarem no Egito, uma nação idólatra. Um novo faraó surgiu para governar o Egito e se esqueceu dos benefícios que foram trazidos por Hashem através da vida de Yosef para aquele país que se tornou rico e próspero. Foram então criados decretos, leis cruéis que visavam o enfraquecimento do povo de Israel através da aflição e do sofrimento. E quanto mais eles eram oprimidos, mais eles cresciam. E assim segue. Convoco todos a fazer essa leitura e que Hashem possa falar com cada um de vocês poderosamente, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Senhor nosso Pai, te damos graça mais uma vez pela tua bondade, pelo teu amor, pelos teus ensinamentos. Nos ajude, Pai, a estar pronto, preparado para fazer tudo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer nessa terra, do teu jeito, do teu modo. Nos livra, Pai, dessas enfermidades que não sabemos aonde está nos espreitando, mas nada passa desapercebido aos teus olhos. Em nome de Yeshua, nos ajude. Nós confiamos no Senhor. Fica conosco, já se faz tarde. Em nome de Yeshua, é o que eu lhe peço. Essa casa é tua, esse povo é teu, são tuas ovelhas. Tenha misericórdia, Pai. Nos ajude. Por amor de ti mesmo, nós dependemos e confiamos em ti. Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja. Que assim seja.